A distribuição de probabilidade binomial apresenta em seus experimentos apenas dois resultados, sucesso ou fracasso, assumindo a tentativa de Bernoulli. Ou seja, no experimento da moeda, cara seria sucesso e coroa fracasso. A análise de sucesso é feita a partir de um número n de tentativas. Cada experimento é independente, ou seja, em um resultado obtido não afeta a probabilidade P da próxima tentativa. P permanece constante. No exemplo das moedas, mesmo tendo obtido cara na primeira tentativa, a probabilidade de ocorrência de cara ou coroa na segunda tentativa é de 50% para cada. A função de probabilidade nessas condições, já analisadas, pode ser calculada ao definirmos a variável aleatória x igual ao número de sucessos ocorridos em n repetições independentes do experimento. Seguindo o raciocínio, a probabilidade de ocorrer x sucessos em n repetições do experimento é calculada pela equação seguinte. Agora, podemos observar nesse gráfico um exemplo de função de distribuição de probabilidade, na qual os parâmetros são p igual a 0,4, x maior ou igual a 1, menor ou igual a 10 e n igual a 10. Vamos calcular a função de probabilidade acumulada pela equação seguinte. Desse modo, podemos observar no gráfico, com os mesmos parâmetros do gráfico da SDP, P igual a 0,4, x maior ou igual a 1, menor ou igual a 10 e n igual a 10, um exemplo de uma função de distribuição acumulada. O valor esperado para uma distribuição binomial pode ser expresso considerando uma variável aleatória discreta x, utilizando a propriedade do valor esperado dada abaixo. O valor esperado que é igual a n vezes p. A respeito da variância, consideramos uma variável aleatória discreta x com distribuição binomial que pode ser definida como a soma xi de variáveis independentes, sendo i entre 1 e n. Sabendo a equação da variância dada abaixo e desenvolvendo-a, temos variância de x é igual a n vezes p vezes q. A definição de desvio padrão é dada como sendo a raiz quadrada positiva da variância. Temos que o desvio padrão é dado por desvio padrão igual a raiz quadrada de n vezes p vezes q. Agora apresentaremos um exercício como exemplo para distribuição binomial. A primeira questão a ser respondida é: qual a probabilidade de se ter exatamente 3 alarmes soando quando a pressão atingir o valor limite? Para essa questão, temos as informações: 4 alarmes, com a probabilidade de sucesso P igual a 0,8. Podemos resolver esse exercício de duas maneiras, utilizando uma tabela de valores ou a fórmula da função de distribuição. Utilizando a tabela, temos probabilidades de sucesso 1, 2, 3 e fracasso do quarto alarme, sucesso do alarme 1, 2, fracasso do terceiro, sucesso do quarto, e assim por diante. Colocando os valores, temos 0,8, que é a nossa probabilidade de sucesso, vezes 0,8, vezes 0,8, vezes 0,2, que é a probabilidade de não sucesso, ou seja, falha. Colocando os valores na tabela, temos o resultado de 0,4096. Ou podemos ainda utilizar a fórmula da distribuição. Bom, para resolver esse exercício, temos a fórmula da distribuição e os números que vão ser utilizados nela, sendo n, 4 alarmes, é o número total de alarmes que o exercício nos propõe, e x igual a 3, que é a probabilidade que ele quer saber, exatamente o sucesso. Substituindo na fórmula, temos probabilidade de 3, sucesso, é igual a 4 vezes 0,8 ao cubo, vezes 1 menos 0,8, com um total de 0,4096.
ou seja, a probabilidade de 3 alarmes tocarem exatamente ao mesmo tempo é a nossa probabilidade de sucesso, que é igual a 0,4096. Para resolver a questão, letra B, que é: qual o número médio de alarmes que deverão soar no caso de uma invasão detectada, deveremos encontrar o valor esperado, que é dado pela fórmula N menos P. Substituindo valores, temos Mi é igual a 4N, que são o número de total de alarmes, vezes P, probabilidade de sucesso, encontrando o valor de 3,2, ou seja, o número de alarmes que deverão soar caso houver uma invasão é 3,2. Agora, vamos descobrir qual será o desvio padrão desse número de alarmes. Utilizando a fórmula raiz quadrada de N vezes P vezes Q, que é 1 menos P. Novamente, substituindo valores, temos 4 vezes 0,8 vezes 0,2 elevado a meio. Encontramos o valor de 0,8. Então, a resposta desse exercício é: deverão soar 3,2 alarmes com um desvio padrão de 0,8 alarmes. Para a resolução desse exercício, precisamos saber qual a probabilidade do lote ser aceito. Vamos lá. Temos como a nossa variável aleatória discreta x o número de peças defeituosas. N é o nosso número de eventos, que é 20, e a probabilidade de sucesso, P, é 0,1. Dada a função de probabilidade acumulada que segue, e substituindo os valores de N, 20, P, 0,1, obtemos o valor de 39,17%. Então, a probabilidade de um lote ser aceito é 39,17%. E agora, anote aí. Distribuição binomial negativa, a qual é uma extensão da binomial. Na distribuição binomial negativa, o número de sucessos que se busca na realização do experimento é pré-determinado, enquanto o número de amostragens é aleatório. Por isso, ela é chamada binomial negativa. Para encontrarmos a FDP, consideramos um experimento de Bernoulli, com repetições independentes. Temos a nossa variável aleatória discreta x, que representa o número de repetições independentes de um experimento até obter o enésimo número de sucesso. Para a resolução desse exercício, onde devemos saber qual é a probabilidade de o segundo carro defeituoso ser encontrado entre os 5 primeiros carros testados, é dada por probabilidade de carro não defeituoso, que é igual a 0,9, probabilidade de carro defeituoso, 0,1. Temos que x, que é o número de peças até o enésimo sucesso, é 5, e n, o número de sucessos, é 2. Dada a FDP, e substituindo os valores de x, 5 e n, 2, obtemos o resultado de 0,324%. Utilizaremos essa distribuição quando queremos obter o número de amostragens necessárias para a obtenção do sucesso. Tendo x como o número de amostragens até que o sucesso seja obtido e a função de probabilidade dada. Vamos apresentar um exemplo. Para a resolução desse exercício, precisamos encontrar qual é a probabilidade de o primeiro 6 aparecer na quinta jogada. Para isso, temos que a probabilidade de 6 é 1 sobre 6, pois o dado tem 6 faces e 1 é uma das probabilidades de ocorrer. Temos que x, que é a nossa variável aleatória,
que a quinta jogada é igual a 5, e dada a função de probabilidade, substituindo os valores para a probabilidade de x igual a 5, temos 1 menos 1 sexto elevado a 5 menos 1 vezes 1 sexto, que é a nossa probabilidade. Então, a probabilidade de ocorrer a saída do 6 na quinta jogada é igual à probabilidade de x igual a 5, que é aproximadamente 8%. E agora, anote aí. Aplicações. A distribuição binomial é amplamente utilizada no controle da qualidade, área da engenharia de produção responsável por verificar se os produtos ou serviços estão dentro das suas especificações técnicas. A partir do número de itens defeituosos em uma amostra, é possível estimar quantos itens defeituosos há em um determinado lote, fazendo com que a remessa seja aceita ou não. Isso auxilia na investigação das causas dos problemas, evitando com que erros já identificados aconteçam novamente, comprometendo a produção. Outra aplicação da distribuição é na determinação do número de insetos que morreu ou sobreviveu com o uso de algum inseticida, auxiliando no planejamento do controle de pragas agrícolas. O trabalho realizado foi de extrema importância para ampliar o conhecimento sobre as distribuições de probabilidade. Analisou-se que as distribuições estudadas se relacionam por apresentarem dois únicos resultados. Essas distribuições podem ser empregadas em atividades do cotidiano devido à sua simplicidade e também na engenharia de produção. Obrigada pela atenção. E em caso de dúvidas, não hesite em mandar e-mail para duvidas.binomial@gmail.com.